Shalom, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Já estamos no nosso dia 80 da nossa leitura, a Bíblia Viva em 180 dias. Irmãos, hoje vamos estudar juntos dois livros curtos, porém extremamente profundos. Vamos estudar o livro de Tito, aliás, a Epístola de Paulo a Tito, e também vamos estudar ao mesmo tempo, vamos fazer a leitura da Epístola de Paulo a Filemon. Tito e Filemon são dois livros extremamente curtos, mas extremamente profundos. Ambos escritos pelo apóstolo Paulo, e aqui nós veremos dois aspectos muito fortes da vida cristã. Então, fica atento, fica comigo até o final, porque no final, como sempre, vai ter a Gólida Celeste e também, irmãos, depois da leitura, eu vou deixar um direcionamento no final da leitura. Já compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para fazer essa leitura conosco e não deixa de se inscrever e deixar sua curtida e contribuir para o crescimento desse ministério. Irmãos, Tito fala de organização da igreja, de liderança e de vida prática. E Filemon fala de perdão, reconciliação e amor cristão. Irmãos, duas epístolas extremamente profundas. Este dia une dois pilares: estrutura espiritual e transformação do coração. Vamos iniciar com a oração de abertura, pedindo a Deus a permissão para abrir a sua palavra, e vamos iniciar com o livro de Tito e de seguido com Filemon. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na tua presença, diante da tua palavra, onde pedimos permissão para abrir, coberto com o teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6. Minha família e parentela está debaixo da cobertura do teu sangue. Senhor, todo o meu pertence, objeto, eletrodomésticos e tudo que pertence à minha família está debaixo da cobertura do teu sangue. Pai Santo, nos colocamos diante da tua palavra com humildade, com o coração aberto e ensinável. Senhor, nos ensina a viver uma fé prática, uma fé verdadeira e uma fé transformadora. Que nós possamos não apenas entender, mas viver aquilo que vamos aprender hoje. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, o livro de Tito, ele é um gentil que havia se tornado cristão. Ele foi um dos companheiros de trabalho e auxiliares do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Nós podemos, e nós já vemos isso em Gálatas 2, de 1 a 3, em 2 Coríntios 7, de 6 a 16, onde Paulo o havia deixado na ilha de Creta a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas dali. Tito 1:5 vai falar disso. Na epístola a Tito, o apóstolo trata dos deveres e da maneira de agir dos dirigentes das igrejas. Ele fala também das responsabilidades do próprio Tito no seu relacionamento com os vários grupos de pessoas das igrejas. O apóstolo recomenda que Tito use a sua autoridade para o bem do povo de Deus e que a sua maneira de agir seja tão correta que sirva de exemplo para todos. Nós veremos isso no capítulo 2:7, que diz que a vida cristã se torna possível por causa da bondade e do amor de Deus, o qual nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua
misericórdia. Estará em capítulo 3, versículo 5. Irmãos, estrutura, liderança e vida prática. Versículo-chave está em Título 1:7, que fala: é necessário que o bispo seja irrepreensível. Palavra-chave: liderança, verdade, caráter, doutrina, integridade. Paulo orienta Tito a organizar a igreja. Ele enfatiza liderança com caráter, firmeza na verdade, combate a falsos ensinos. Isso revela que a igreja precisa de líderes firmes e, sobretudo, de líderes íntegros. No capítulo 2, nós vamos ver vida cristã prática. Versículo-chave, Tito 2, de 11 a 12, que fala: a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a viver de forma justa. Aleluia! Palavra-chave: graça, conduta, santidade, testemunho e vida prática. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo mostra que a fé deve aparecer na vida diária. Pegou? A graça não é desculpa para o pecado. É poder para viver corretamente no dia a dia. A verdadeira fé transforma comportamentos. Irmãos, declara aqui no comentário: a verdadeira fé transforma comportamento. Capítulo 3, transformação à salvação. Versículo-chave: não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Tito 3:5. Palavra-chave: salvação, misericórdia, renovação e Espírito Santo. Paulo explica que a salvação vem pela graça. Amém? Não por nosso mérito, não pelas obras que nós fazemos, mas pela misericórdia do nosso Deus grandão e poderoso. Isso também nos revela a transformação que vem de Deus e não dos esforços humanos. Agora vamos falar da epístola a Filemão. A epístola a Filemão. Filemão era um cristão que provavelmente fizesse parte da igreja de Colossos. Onésimo, que era escravo de Filemão, tinha fugido do seu dono. Não se sabe como ele chegou a conhecer o apóstolo Paulo, mas o certo é que se converteu ouvindo a mensagem do evangelho anunciada pelo apóstolo, que estava na cadeia, gente. Na cadeia naquele tempo. Ele estava na cadeia. Paulo resolveu que Onésimo deveria voltar para o seu dono e por isso escreveu a epístola a Filemão, a fim de lhe fazer um apelo para que ele recebesse Onésimo de volta, não somente como escravo, mas também como um querido irmão em Cristo. Parece que a epístola aos Colossenses e a epístola a Filemão foram escritas na mesma época e que as duas foram entregues pelo próprio Onésimo. Esta pequena epístola é um belo exemplo de carinho e de boa educação, gente. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam ao dono de um escravo. Para resolver essa questão de um escravo fugido, Paulo aplica a mais alta lei que existe, que é a lei do amor ao cristão. Olha que lindo, pessoal. A epístola de Filemão fala de perdão e reconciliação, gente. Olha que tema importante e excepcional. Amor que transforma. É o único capítulo que fala desse amor tão transformador. Irmãos, Filemão 1:17, recebe-o como a mim mesmo. Pegou a chave? Recebe-o como a mim mesmo. Palavra-chave: perdão, amor, reconciliação, graça e restauração.
Esta carta trata de algo muito profundo. Onésimo, um escravo fugitivo, encontra Cristo. Paulo pede que Filemão o receba de volta. Mas não como escravo, gente. Olha que belo exemplo. Como um irmão. Isso nos mostra que o Evangelho transforma relações. Aleluia. Não é apenas espiritual. É algo prático, gente. Onde há Cristo, há perdão. Onde há Cristo, há restauração. Onde há Cristo, há transformação. E onde há Cristo, há reconciliação. E, sobretudo, onde há Cristo, existe amor. Irmãos, terei as aplicações finais para dar para vocês, tá? No final do vídeo. No final do vídeo, darei as aplicações para vocês e também a gólida celeste que não pode falhar em nenhum dos capítulos. Agora vamos para a nossa leitura, a epístola de Paulo a Tito. Capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes de tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deveres e qualificações dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Amém? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, paradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupam com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os deveres das várias classes de pessoas crentes.
capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quando aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. A obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva a boas obras. Amém? Capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores para cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Amém? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por boas obras, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação.
confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos da prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem facioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. As recomendações particulares, as saudações finais, a bênção, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se das boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Vamos para a epístola de Paulo a Filemon. Já fizemos a introdução de Filemon, vamos diretamente ao início do capítulo. Prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo intercede em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, profiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar
que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, do Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Comunicações pessoais, saudações e bênção. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, que palavra tremenda. Essa palavra nos ensina que devemos todos estar unidos completamente. Comunhão uns com os outros, comunhão no serviço. Irmãos, Paulo, Timóteo e Filemão estavam envolvidos no mesmo ministério para que o ministério do Evangelho seja frutífero. Todos nós devemos estar unidos em comunhão. Comunhão na família, irmãos, comunhão na luta, comunhão na fé, comunhão no sofrimento. Todos unidos em comunhão. E se vemos também a carta, a epístola a Tito, que nós vemos, vamos lá em Tito 2:13, que fala da volta de Cristo. Irmãos, Apocalipse 22:20 nos fala, peça ao Pai pela sua volta. Creia firmemente, conte com a sua volta. Está em 1 Tessalonicenses 4:14 e 18. Espere pela sua volta, Tito 2:3. Ame a sua volta, 2 Timóteo 4:8, apresse a sua volta, cuide para não envergonhado seja na sua volta, anuncie a sua volta, pregue o Evangelho de Cristo. Jesus está voltando. Irmãos, a conversão, em Tito 3:5 nós aprendemos que a conversão não é simplesmente uma confissão de lábios. E nós vemos isso em Ezequiel 33:31-32 também. Não é simplesmente o batismo. Simão também foi batizado em Atos 8, de 13 a 23. Não é simplesmente moral. Irmãos, não é simplesmente uma forma de religiosidade. Não, a conversão não é isso. Não é simplesmente ficar impressionado. Não, não é uma reforma. A conversão é um novo nascimento. É um novo nascimento. É uma vida transformada com Cristo Jesus. Irmãos, pela benignidade e misericórdia de Deus, assim como fala Tito 3, de 4 a 5, pela manifestação da graça de Deus, Tito 2:11, e não por nossas obras, Tito 3:5, Efésios 2:9. Pela justificação através da graça, Tito 3:7, Romanos 5:2, a bênção da transformação. O crente tem a certeza da esperança da glória. Ele é o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Rainhas, reis, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Não devemos esquecer. Hoje aprendemos que a igreja precisa de ordem e liderança, que a fé deve transformar a vida e que a graça salva e transforma e que o evangelho restaura relacionamentos. Irmãos, não existe vida cristã verdadeira sem transformação prática. E a Gólida Celeste hoje é que uma fé que não transforma atitudes ainda não entendeu o evangelho. Pegou a chave? O amor de Deus precisa aparecer na sua vida ainda hoje.
Pai querido, muito obrigado pelo teu ensinamento. Senhor, nos ensina a viver uma fé verdadeira. Não queremos apenas conhecer a tua palavra, nós queremos vivê-la. Trabalha o nosso caráter, alinha as nossas atitudes, ensina-nos a perdoar, a restaurar e a amar de verdade, Pai. Remove de nós todo orgulho, toda dureza de coração. Remove de nós toda resistência, que possamos refletir Cristo em tudo, na igreja, nos relacionamentos e na vida cotidiana. Transforma-nos profundamente, Senhor. Transforma-nos profundamente em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor transforme a tua vida, que o teu coração seja cheio de graça e que a tua fé seja visível em tudo o que fazes, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.